Meu nome é João, eu vou estar apresentando o nosso trabalho de TinyML. A gente escolheu trabalhar na parte da área de saúde, né, usando a nossa placa do Arduino e a Edge Impulse, né? A gente resolveu trabalhar com o tema Personal Trainer com o TinyML. O grupo sou eu, o Gabriel, Pedro e o Rodrigo. Vou dar um resumo da apresentação, né? Primeiro a gente vai falar sobre a motivação do que a gente escolheu esse projeto, da coleta de dados, né, como que a gente fez essa coleta, da parte de modelo e treinamento, a parte de embarcar o nosso projeto, os resultados, expansões possíveis, né, que a gente fez e as conclusões. Eu vou falar primeiro das etapas de como a gente fez o projeto, como que a gente pensou, né? A gente pensou da parte de coleta de dados, que foi feita usando um Altair. Depois a gente foi para a parte de treinamento. A gente vê aqui que a setinha é de vai e volta, né? Então, se a gente coletou os dados, treinou um modelo, não ficou satisfeito, a gente pode voltar e treinar de novo esse mesmo modelo e ficar nesse loop aqui até a gente estar satisfeito. Do treinamento, a gente vai embarcar, né, para a nossa placa. E da mesma forma, se a gente não ficar satisfeito, a gente volta para o treinamento e se não tiver legal, volta para a parte de coleta de dados e fica nesse loop, beleza? Primeiro, eu vou começar com a motivação, né? Por que que a gente escolheu o TinyML e esse projeto, né? TinyML, né? Por causa que é a matéria, mas por que que a gente escolheu usar TinyML nesse projeto? Primeiro porque o Altair é um equipamento muito utilizado, né? Então, se fosse usar algum equipamento muito sofisticado, a gente ia gastar muito, ia ser difícil de colocar, ele ia ser grande. Então, esse é um dos melhores motivos. Alter tem muito Alter, usem muito exercício, então é um, é um bom candidato para o TinyML, né? Aqui está relacionado a isso, tem muito Alter, né? A gente tem sensores e a placa mesmo é bem pequena, então se fosse fazer um projeto maior, a gente ia precisar só usar um microcontrolador e um acelerômetro, né? Ter uma fonte de energia, mas ia ser bem pequeno, daria para colocar de boa no Alter. Quando, por exemplo, se ela fosse usar um Raspberry Pi para fazer isso, aí não dava, né? Ia ter que ser um negócio muito grande, não ia caber no Altair. Então, outro bom motivo para usar o TinyML, né? São pequenos. E o último, bem importante também, né? O custo é baixo, né? Então, a gente tem uma placa que tem um baixo custo e a gente tem que ter muitas dessas placas, né? Já que tem muito Altair. Então, o custo é bem significativo. Pensa assim, se você colocar um Raspberry Pi numa placa, ia sair R$ 600 por Altair, né? Então, enquanto essa placa aqui custa bem mais barato, né? Tem as taxas de importações, mas mesmo assim ainda continua um ótimo custo-benefício. Agora pulando para a parte de coleta de dados, né? Esse aqui foi o nosso fluxograma. A gente começou com o nosso Arduino com um acelerômetro, gerando os dados. Depois eu vou mostrar como que ele foi fixado no Altair. A gente fez o upload para o computador usando a comunicação serial e usando o Edge Impulse CLI, né? E aí, do computador a gente fez o upload para o serviço da Edge Impulse e lá a gente dividiu nos dados de treinamento e teste. Então, esse aqui é o nosso fluxograma básico. Aqui foi como a gente colocou o Arduino no Altair, a gente usou fita isolante mesmo, colocar uma plaquinha no suportezinho de EVA aqui, de isopor dele, e a gente deixou ele desse jeito assim na hora da coleta de dados. Ah, aqui é uma foto de um menino fazendo um exercício, né? Vou falar bem rápido sobre como foi feito. A gente pegou outro Altair aqui é mais para ajudar a ter. Você quase nunca vai fazer só com Altair, né? Então, por costume mesmo, a gente pegou dois halteres, esses dois aqui, de 10 quilos cada um, e a gente pegou dados de 5 pessoas. A gente pegou aproximadamente 5 minutos do movimento correto, 3 minutos do movimento incorreto, e acho que 2 minutos do idle, né? Da classe idle, que é parada, né? Então a gente teve essas três classes: o movimento correto, que é com o ombro mais fixo, sem usar o impulso aqui do ombro, cotovelo parado também, né? Porque o ombro vai estar parado, e sem rodar o braço ou mexer no eixo Z aqui. A gente conversou com o professor de educação física do clube que a gente foi para pegar esse halter,
Ela falou que a maioria dos exercícios que são com corpo livre, assim, né, que não tem uma estrutura ajudando você a guiar, sempre tem uma desviar um pouquinho, né, o movimento do braço e tudo. Então a gente escolheu primeiro a rosca direta como exercício para a gente treinar. Depois na parte de expansão eu comento como que a gente aumentou o número de exercícios e tudo. Foram 5 pessoas, eu já falei isso, foram 5 homens, acho que na faixa de 15 a 20 anos, que fizeram os exercícios. Aqui tem um exemplo do movimento correto e do movimento incorreto. Aqui a gente, ó, vou mostrar o correto rapidinho. A gente vê que aqui é onde sobe o braço e aqui é onde desce o braço. Depois eu vou mostrar para vocês um GIF aí, vai ter mostrando certinho o movimento, mas a gente vê certinho aqui as fases do movimento, né? Eu não sou estudante de dinâmica do corpo nem nada, mas a gente consegue perceber bem a parte elevar aqui o halter, como o eixo Z é esse aqui para fora, os únicos que vão estar envolvidos aqui vai ser o X e o Y, né? Então a gente vê aqui, ó, o dado do acelerômetro do eixo Z é constante, quase todo no movimento correto, enquanto no eixo Y e no X ele muda bem, ele muda como se fosse um cosseno e como se fosse meio que um seno aqui, né? Eles são atrasados, né, um pouquinho porque eles são perpendiculares entre si, né? Então ele fica meio que um seno e um cosseno. Mas a gente consegue ver certinho aqui o movimento de subir, chegou no máximo, desce, prepara para de novo e você fica nesse ciclo, né? Aqui a gente tem um movimento errado. Esse aqui, se eu não me engano, é um movimento que a gente pega um impulso, dá um impulso aqui. Vocês podem perceber, ó, começou, subiu, desceu, mal desceu, já dá um impulso rápido e volta. Então é como se você fizesse um movimento, quando chegou embaixo, volta já usando o impulso do exercício anterior, né? Então aqui tem um exemplo de um exercício feito da forma incorreta. Depois da parte de aquisição de dados, a gente tem a parte de processamento de dados. A gente usou um filtro passa baixa e os features para o nosso modelo vai ser o espectro de frequência, né, usando FFT, e o PSD, o espectro de potência do sinal. A gente pega então o nosso dado cru, né, o nosso dado sem filtragem, passa ele por um filtro passa baixa. Você vê que esses ruídos aqui são eliminados, né, nessa parte. Essa parte corresponde a essa parte do gráfico. A gente vê que os ruídos são eliminados. E aí a gente gera o FFT, que é o espectro de frequência. Esse aqui é o espectro de frequência e o espectro de potência do sinal. Esses features, esses 33 features que tem aqui na nosso layer de entrada, são provenientes desses dois espectros, beleza? Então a gente escolheu um modelo com 3 camadas densas, 20 neurônios em cada. Aqui tem ela na interface do Edge Impulse, e aqui tem ela no Netron, né? A gente pegou também. Opa, ainda não. A gente aqui a performance nos dados de validação. A gente conseguiu um valor legal. A gente vê que ele teve 92,6% de precisão, então um valor bem aceitável, né? Aí agora, né, a gente pegou e baixou o notebook do Colab direto da Edge Impulse, e a gente escreveu um script para desenhar como que nosso modelo melhorava de acordo com o número de épocas de treinamento, né? Eu esqueci de mencionar, foram 30 épocas de treinamento. Então, aqui a gente vê que começou mais ou menos em 55% e foi melhorando. Aqui, do treinamento começou em menos 0,4, né? E aí ele foi melhorando, e de validação também, né? A gente pode perceber que não teve overfitting, né? Porque os dois, a accuracy da validação foi igual ou menor do que a do treinamento, né? Então não tem muita diferença entre os dois. A gente pode então assumir que não teve overfitting, foi tudo certo com o treinamento. Aqui é da função de perda, né? Da loss function do nosso
modelo também foi caindo, né? A partir da 15ª, né, época a gente já teve tem pouca melhora, mas ainda assim dá para ver que ela sobe um pouquinho. Aqui é a parte da anomalia. A gente usou três dados para detectar a anomalia e criar os clusters. A gente usou a do RMS do acelerômetro X, do Z e do Y. Esses aqui são os clusters, beleza? Então, por fim, aqui a gente tem o, a nossa performance do modelo para os dados de teste, né? A gente vê que ele teve uma precisão bem legal. Sim, ele pode ter tido uma precisão melhor porque tinha um pouco menos de dados de teste, mas mesmo assim ainda continuou com um valor bem legal, 93%. Agora a gente, depois que a gente ficou satisfeito, né, com a performance do nosso modelo, a gente vai para a parte de embarcar. A gente usou um halter diferente, né, porque eu não pôde trazer do clube o halter de 10 quilos. Também não sou tão forte assim, né? Então a gente pegou um halter aqui mais levinho, fizemos o mesmo esquema, colocamos na ponta dele aqui a nossa placa e geramos uma biblioteca pro Arduino. Modificamos algumas coisas nelas, eu vou falar rapidinho, bem por cima, mas a gente adicionou os LEDs e tudo, e a gente adicionou um contador. Eu vou falar deles daqui a pouco. A gente definiu algumas coisas, né? A gente definiu que para a classe idle, né, que quando está parado, vai acender o LED azul e o verde. Aqui não dá para ver muito bem, mas pode confiar em mim, o LED azul e o verde estão acesos, ele está parado. Aqui tem a saída na serial, que deu 99%, 99,6% de certeza que era uma classe idle. Aqui tem um gifzinho que eu tinha comentado, da classe incorreta. Então esse aqui é um movimento incorreto, ó, dá para ver que o ombro dá uma movimentada, né, quando era para ele estar parado. O cotovelo também, o cotovelo a gente vê bem mais assim que ele está se mexendo. A gente vê que ele vai para frente, para trás, para frente, para trás. Então eu estou pegando um pouquinho de impulso. E a gente vê que a cor muda, né? Ele começou com o azul e o verde, né? Porque eu comecei com ele parado. E aí, depois que ele detectou o movimento errado, ele já acendeu a luz, ó. Você vê que tá vermelho. Então a gente escolheu a cor vermelha pro errado, né? Meio padrão. E aqui a saída do monitor serial, 99,6% também está incorreto. Por fim, classe correta, né? A gente vê aqui ombro, a parte superior do braço está parada, o ombro está paradinho aqui, cotovelo também, o movimento está bem tranquilo, bem suave. A gente vê que tem o LED começou com o azul e o verde, foi pro verde também, falando que estava correto. E aqui, 97,2% de certeza, e aí a gente colocou um contador aqui para informar quantas vezes você fez o movimento correto, né? Então, possível aplicação, usar um aplicativo para o celular, alguma coisa assim para contar, ou mesmo se for fazer um negócio mais profissional, assim, colocar no Altair talvez um display de 7 segmentos que conta dois dígitos, né? Então 0 até 99, para contar, para mostrar quantos movimentos certos você fez e tudo. Aqui tem a contagem dele, né? Então é desse mesmo movimento aqui que eu peguei. Então contou dois movimentos corretos, com 98% de certeza, contou três movimentos corretos. Aqui então o contador vai aumentando, né? Esqueci de comentar também, a gente colocou no código lá uma condição, né, de só contar uma das classes se ela tiver mais de 80% de certeza. Então, todos esses aqui tem mais de 80%, esse aqui chegou quase, mas mesmo assim ainda tem mais de 80% de certeza e a gente considera isso legal. Para anomalia, a gente considerou mais de 0,3 de score de anomalia. Então, esse aqui os resultados que a gente teve na hora de embarcar, né? Que o Edge Impulse estimou para a gente, né? A gente usou o modelo quantizado com int de 8 bits, que a gente teve até uma precisão melhor. E tem 4K menos de flash, e a latência diminui pela metade. A expansão a gente quis adicionar outro exercício para nossa placa, né? Tentando generalizar. A gente adicionou a elevação lateral, que a gente tem um movimento correto, né? É parecido com a rosca direta, mas o modelo conseguiu distinguir bem. A gente vê que o eixo Y se comporta bem diferente do que quando a gente estava fazendo a rosca direta, então dá para
fazer análise desse movimento também, né? Aqui está a nossa performance dos dados de validação, ficou em 90%, a gente adicionou duas classes, lateral correta e incorreta. A gente vê que ele confunde bastante entre o incorreto da rosca direta e o incorreto da elevação lateral. Mas isso aí, dependendo da aplicação, não importa muito, né? O que importa é a performance dele para os movimentos corretos, né? Que ficou num valor bem legal. Aqui no modelo de teste a gente vê, né, quanto que é o impacto da gente adicionar mais classes, né? A gente vê que continua com valor legal para os movimentos corretos, né? Ó, quase 80%, 88% aqui e 82% aqui, mas ele perde um pouco em detectar quais tipos de movimentos são incorretos aqui. A gente vê que a precisão caiu, né? No fim é tudo uma balança, né? A gente tem que ver o que a gente está querendo, se a gente está querendo uma generalização melhor do movimento ou se a gente está querendo uma precisão melhor, né? Então, esse aqui Uhum. foi um exemplo de uma expansão possível. Sim. Vou falar das conclusões, então, rapidinho aqui. A gente conseguiu criar um modelo bem pequeno, que ocupa menos de 20K de flash, teve uma precisão muito legal, principalmente para um movimento, né? Ele conseguiu detectar também se o movimento foi feito de forma incorreta ou se era um movimento que ele nunca viu antes, né? No caso da anomalia. A gente viu que a gente tem que sempre pensar na hora de expandir o modelo se o custo vale, né? A gente vai perder precisão e vai ter mais falsos negativos e falsos positivos. E isso aqui é bem legal de comentar, é que a parte mais que ocupa mais tempo na nossa inferência é a parte do DSP, do processamento digital dos sinais, que leva em torno de 22 vezes mais do que a inferência em si. Ó. A gente vê aqui, ó, o DSP demorou 22 milissegundos e aqui a classificação demorou 1 milissegundo. Né? Então, Uhum. essa é uma parte legal para se mexer, tentar ou diminuir não usar o espectro de potência, usar só FFT ou usar técnicas diferentes de processamento de sinal, é um passo legal para tentar otimizar a inferência. Por fim, só para outros trabalhos, se for usar alguma coisa, é bem importante, é o que a gente conversou com o Daniel, quando ele foi dar a palestra para a gente, usar um dataset maior, né? A gente criar um dataset com mais pessoas, um dataset mais variado, né? Para o modelo conseguir generalizar melhor. Então, usar pesos diferentes, a gente só usou o peso de 10 quilos para fazer, então é legal usar pesos diferentes. Usar pessoas diferentes, a gente usou só homens lá, a gente pode usar mulheres também. Idoso é Sim. legal também, idoso eles têm mais dificuldade de fazer. Pessoa com algum tipo de lesão ajuda também. São pessoas que fazem exercícios diferentes, mas não necessariamente da forma incorreta. E, por fim, obviamente, né, mais dados. Acho que é uma parte que ajuda bastante a melhorar o modelo, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo e até mais. Olha, excelente. Muito, realmente, realmente muito bom. Eu acho que primeiro, eu acho que as conclusões estão. Primeiro, o trabalho, parabéns. Começo, meio e fim. Eu acho que vocês tiveram o trabalho de criar o dataset de verdade, que vocês criaram o seu dataset perfeito. Né? Eu acho que quando vocês pegaram dois movimentos, você vê, na verdade, olha que interessante, a conclusão de vocês, que quando você olha o accuracy global, que muita gente acaba trabalhando, às vezes a pessoa, se você não está envolvido com o que você está fazendo, é muito comum, eu cansei de ver isso. O pessoal faz um modelo, o accuracy deu 70%, joga fora. Não, meu, não, de você está perfeito, porque na hora de você fazer o deploy disso daí, né, você vai pegar, por exemplo, lá no LED, lá, por exemplo, o LED verde é o movimento da rosca não sei o que certo. Você pode botar o LED azul é o movimento do não sei o que certo. E o vermelho é qualquer um dos dois errados. E você teria quase 100% de precisão com, na verdade, 3 classes, não 4. Você podia ter deixado tudo que é errado como uma classe só, né? Então, perfeito. E eu acho que essa análise que vocês fizeram da matriz de confusão é muito boa, porque aí é importante ver o F1, né? Que de cada uma das suas classes, para você ver realmente o que interessa. Né? O que tal os falsos negativos ali que deram ali, não interessa, né? Então, realmente não era importante. Importante era realmente o que era positivo, o que era considerado correto. Então, olha, muito bom a coleta de dados, muito boa a questão da conclusão de vocês, né? Eu só faço um questionamento que quando eu acho que o grande lance desse modelo foi exatamente a parte de processamento de sinais, tá?
Então, na verdade, 20 milissegundos ali não era. Eu acredito que não seja um grande problema. Tanto que dava para ver claramente pelo GIF de vocês que você conseguia ver a luz. Então, você imagina isso daí embutido no Alteryx, né? Eu não diria que fazer isso com Arduino, mas você pode usar qualquer processador barato. E aí, imagina que o próprio Alteryx vai ficar vermelho ou vai ficar azul. Desde que, vamos dizer assim, você consiga fazer a inferência, né? E acender o LED, né? Em função da frequência, que eu acho que não é uma frequência alta aqui. Talvez tivesse um movimento muito grande, talvez esses 20 milissegundos podia ser um problema, mas nós estamos falando aí de que eu vou sei lá, assim, 20 milissegundos seria 50 vezes de um segundo, né? Então, eu acho que tá legal. Olha, Sim, parabéns. sim. A gente ficou feliz também porque a gente mediu com um halter de 10 quilos, né? Muito pesado, e aí, na hora que a gente foi usar, a gente usou um halter diferente, né? E funcionou legal. A experiência do usuário foi boa também, a gente viu que respondia rápido, a gente não precisava fazer 10 exercícios certo para contar um, sabe? A gente fazia, se a gente fizesse com uma frequência não muito alta, ele contava bem certinho. Eu esqueci de mencionar, mas eu acho que também vocês foram perfeitos na análise da diversidade dos dados, né? Que realmente vocês fizeram um bias importante que vocês pegaram, tá? Esse teu projeto só serve para homem. Não, ele tem homem jovem, não, ele tinha que servir para homem, para mulher, para idosos, quer dizer, fazer talvez um modelo, tentar ver se você consegue fazer um modelo mais geral, pegando mais população, ou senão vai ter que fazer. A pessoa. Então você vai ter modelos diferentes, você carrega o modelo na hora de fazer exercício também, pode ser uma opção. Né? Um seletorzinho. Qual a sua idade? Você é jovem, médio, é homem, mulher, de repente também. Pode ser que você não consiga. Se fizesse uma aplicação para celular, né? E colocasse, se fizesse uma aplicação para celular e ele conectasse com o celular, ele já falava qual a sua idade no celular, falava o seu sexo e tudo, e ele já fazia um modelo certinho, né? Perfeitamente válido. Pessoal, olha, bom, acho que a gente chegou bem cravado no final da aula.